Olha, é uma alegria a gente poder falar a respeito do que é ser uma só carne, porque lá no livro de Gênesis 2, quando Deus instituiu a família, através de Adão e de sua esposa, ele celebrou o primeiro casamento. A gente sempre brinca isso, que Deus celebrou o primeiro casamento ali e já declarou qual é o propósito do casamento. Olha, Adão, não é bom que você esteja só, vou fazer uma mulher para que ele seja auxiliadora, uma ajudadora. Então agora, Gênesis 2:24, ele diz assim, que é o texto básico que eu quero deixar para você: deixará, pois, o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão ambos, a partir de agora, uma só carne. E nós precisamos entender o que é realmente ser uma só carne para que nós possamos viver a plenitude de Deus no nosso casamento. Esses dias eu estava ouvindo a respeito da taxa de divórcio no Brasil, e tem crescido assustadoramente. A mídia ela incentiva isso, a sociedade ela incentiva isso, e nós precisamos trabalhar para que o nosso casamento seja um casamento feliz. Eu não quero viver com a minha esposa um casamento casual. Eu quero viver com a minha esposa um relacionamento marido e mulher com alegria, com prazer e com amor. E viver este uma só carne é viver tudo isso da plenitude de Deus no nosso relacionamento. Hoje, para cada 4 casamentos que se celebra no Brasil, um se divorcia. O outro casal, eles vivem dentro da mesma casa, mas de forma separada, cada um com suas contas, com seus próprios problemas, como amigos, mas com um bem comum, que é a educação dos filhos. O terceiro casal, eles vivem insatisfeitos. E talvez você que está nos assistindo esteja vivendo esse momento no seu casamento. E apenas um em 4 casais vive um casamento pleno, um casamento abençoado, um casamento alegre. E por que isso? Porque a sociedade, ela não mostra que nós precisamos investir no nosso casamento. A sociedade que nós vemos hoje, ela fala mais ou menos assim: olha, cada um tem a sua individualidade, tanto que é moda muitos casais hoje também se casarem, cada um continuar morando na sua casa e vamos levar a vida assim. Mas não é esse o propósito de Deus. A partir do momento que eu deixei a casa da minha mãe e do meu pai, que a minha esposa deixou a casa da mãe e do pai dela, nós agora vamos caminhar no propósito de ser uma só carne. E o que muitas pessoas têm vivido assustada com o casamento, pelo que a sociedade e a mídia têm imposto, é porque elas não têm entendimento do plano de Deus para o casamento. A Bíblia fala que eu tenho que deixar meu pai e minha mãe, e agora eu vou unir, e esse unir é fundir-me com uma mulher e viver com ela agora para sempre, desfrutando da bênção e do propósito de Deus, para que a bênção venha na vida da minha filha, para que a bênção venha nas gerações após mim. Então, o que não é ser uma só carne, que as pessoas têm entendimento errado, não ser uma só carne, ou que não é, né? Ser uma só carne, é eu perder a minha individualidade. Não é porque eu casei que agora eu tenho que perder e anular a minha individualidade. Eu continuo sendo Alexandre, a minha esposa continua sendo a Marinês, mas agora nós caminhamos com um propósito, ou debaixo desse propósito de Deus. Então, o não ser uma só carne também é eu largar tudo aquilo que eu gostava em detrimento de um casamento. Não, isso também não é ser uma só carne. E eu perder as minhas vontades e os meus desejos. Não, esquece tudo isso. O que muitas pessoas dizem: agora você vai colocar um bambolê de bobo no dedo, agora você vai se algemar e você vai perder sua individualidade, você vai perder suas vontades. Não, isso não é ser uma só carne. O que é ser uma só carne? É eu viver de forma que agrade a minha esposa e nós dois vivemos de forma que agrade a Deus, cumprindo o propósito e debaixo da bênção do Senhor. Então, quando nós falamos de uma só carne, eu quero ler outro texto que diz aqui assim: homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ou seja, Deus me criou, criou a minha esposa e já declarou e liberou uma bênção sobre nós. A partir do momento que eu deixo a casa do meu pai e da minha mãe e uno a minha mulher, agora nós nos fundimos no propósito de Deus e então recebemos a bênção de Deus. O ser uma só carne é ser como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1. Mas cada um tem a sua individualidade, cada um cumpriu um propósito ao longo da história.
Assim, ser Alexandre e Marinês, nós nos fundimos agora e somos um em Deus, mas continuamos cumprindo o propósito de Deus. E eu acho tremendo quando nós investimos no nosso casamento. E eu acho tremendo quando nós buscamos aprender mais de Deus no nosso casamento e buscar a melhorar a cada dia o nosso casamento ou o nosso relacionamento. Porque a minha esposa, ela tem carência de algumas coisas que eu posso suprir. E muitas vezes eu não estou suprindo, não porque eu não queira, não porque não é o desejo do meu coração, mas porque eu não sei. Porque eu não entendo ainda o que é ser uma só carne. E a palavra, no livro de Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, diz assim, que o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. E essa palavra único no grego vamos ver aqui, eu anotei aqui, ekades, que significa união composta. E essa palavra ekades é a mesma que Deus usa para dizer uma só carne, unidade composta. Ou seja, eu e minha esposa nos fundimos, agora nós temos uma unidade plena no Espírito de Deus. E agora nós vamos caminhar para fazer um ao outro feliz, para fazer um ao outro alegre, motivado. Tem momentos que minha esposa ela está desanimada e eu entendo isso e eu preciso ser um instrumento de Deus na vida dela para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de alento. Assim também como tem momentos na minha vida que eu estou desanimado e minha esposa ela vem e me dá uma palavra que me coloca para cima, que me anima. Quando nós entendemos o nosso papel no casamento, e você vai ver aqui em algumas outras ministrações falando sobre isso, o papel da mulher, o papel do homem no casamento, eu preciso ter muito claro isso na minha cabeça. Qual é o papel de Deus para mim, Alexandre, no meu casamento com Marinês? Você precisa entender muito claro qual é o seu papel dentro do seu casamento. Os papéis eles não podem estar invertidos e os valores também não podem estar invertidos, porque senão nós não desfrutamos da totalidade da bênção de Deus. Então nós precisamos buscar esse entendimento em Deus. Olha, teve momentos no meu casamento que nós passamos por crise. Em momento algum foram crises de, porque nos casamos? Não. Nós passamos momentos de dificuldades financeiras, nós passamos momentos de dificuldades na saúde, nós passamos por momentos de dificuldades emocionais dentro do nosso casamento, mas o que nos sustentou e o que sustentou a mim e sustentou a minha esposa foi nós termos um ao outro. Talvez o mundo inteiro, pessoas da minha família não entendam o momento que eu estou passando. Mas a minha esposa, ela tem este propósito em Deus de buscar entender o momento que eu estou passando e ser a minha auxiliadora nesse momento. Eu, como marido, eu preciso entender esse tempo ou esse momento que a minha esposa passa de dificuldade e eu ser um instrumento de Deus na vida dela, então para abençoá-la, para ter uma palavra de ânimo, para ter uma palavra de alegria. Tem algo que Deus fala a respeito do casamento, é que Cristo é o cabeça da igreja. E assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido seja o cabeça da esposa. E como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, o marido também precisa amar a sua esposa e se entregar por ela. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Como a igreja ela está submissa a Cristo. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas ser submissa não é ser tapete, não é ser capacho. Isso é uma visão machista. Mas o ser submissa é estar debaixo de uma missão dada por Deus na unidade do casamento. Na unidade de ser uma só carne. Então eu quero entender que eu e a minha esposa em Deus somos muito mais fortes do que só eu. A Bíblia fala, e lá é legal quando a gente lê o texto de Gênesis, que Deus olha para Adão e fala assim, olha Adão, não é bom que você esteja só. Falhei uma adjutora, uma mulher que vai te cercar. Adão, não é bom que você esteja sozinho. Eu vou fazer alguém que te complete. E quando Adão, ele estava sozinho, Deus falou para Adão assim, olha, você sozinho vai lavrar o jardim, vai cuidar do jardim, vai nomear os animais, mas se limitará a um jardim. E depois, quando Deus dá a mulher a Adão e Deus alinha o propósito de Adão com a mulher, Deus fala assim, agora vocês vão encher a terra.
vão subjugar a terra, vão dominar a terra. Olha a diferença, irmão, que tremendo. Quando Adão estava sozinho, ele cuidava do jardim. Quando Adão estava com a sua esposa, agora ele teria que sujeitar a terra toda ao seu domínio. Ele poderia dominar sobre toda a terra. Isso é muito claro o que acontece no nosso casamento. Sozinho eu vou muito mais rápido. E aí a gente vê muito casal aí caminhando sozinho, né? Eu não gosto muito de ver o marido andando lá na frente e a esposa vindo atrás. E muitas vezes a esposa vem puxando 2, 3 filhos atrás e o marido vai tranquilinho com a sua biblinha debaixo do braço para a igreja e a mulher vem correndo atrás carregando um monte de filho. Sozinho eu vou mais rápido, mas junto nós vamos muito mais longe. Sozinho, eu preciso despender uma força muito maior. Talvez o que está desgastando o seu casamento é de você trabalhar sozinho. Ah, não, pode deixar que eu faço. Às vezes na questão de querer poupar o outro, ou na questão de não querer contar com o outro, porque já não tem muito apoio mesmo, então eu vou fazer tudo sozinho. Mas não foi esse o propósito de Deus. O propósito de Deus foi que os dois sejam um. E quando os dois entenderem o que é ser um, o propósito e o raio de atuação e o tamanho da bênção que será liberada vai ser muito maior. Sozinho, só para exemplificar aqui, sozinho eu compro um Corsinha. Mas se eu unir o meu dinheiro com o da minha esposa, eu posso comprar um Vectra, posso comprar uma Pajero, sei lá o que você pode comprar uma bicicleta de 2 lugares. Sozinho, eu compro uma TV de 14 polegadas, junto podemos comprar uma de 32 polegadas se unirmos o nosso dinheiro. Mas às vezes, pelo machismo, nós queremos, principalmente os homens, não, pode deixar porque eu sou o sacerdote da casa, porque eu sou o chefe dessa casa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é esse o propósito de Deus. Eu não vou nem dizer para você, isso ela antigamente era assim. Não, nunca foi assim antigamente. Biblicamente, Deus nos ensina que homem e mulher trabalham juntos. Eles são uma só carne. Eles trabalham em prol do bem comum. Eu e minha esposa trabalhamos em prol do bem comum do nosso lar. Não há divisão de tarefas dentro do nosso lar. Sim, dentro da casa, a mulher lava a louça e cuida da casa, o marido sai para trabalhar. Irmão, isso também já foi. Você quer uma mulher feliz à noite? Lava a louça. Quem disse que lavar a louça é para mulher? Uma vez um rapaz falou para mim, pastor, você precisa comprar para sua esposa uma torneira elétrica, uma torneira de água quente. Marido que ama a esposa compra torneira de água quente. Eu falei, não, amado. Marido que ama a esposa lava a louça. Pode até comprar torneira de água quente, mas lava a louça. Marido que ama a esposa ajuda nas tarefas do lar. Marido que ama a esposa ajuda na educação dos filhos. Quantas vezes nós vemos alguns maridos dizendo assim, olha lá, vai lá com a tua mãe. Olha lá, vai lá com a tua mãe. E aí já tem a máxima que diz, né, que a criança chega no pai, fala, pai, cadê a mamãe? Ou só procura o pai para poder chegar até a mãe. Por quê? Porque essa é a mentalidade machista de muitos homens. Que a educação dos filhos é responsabilidade da mãe. Que a educação dos filhos é responsabilidade só da esposa. E ele não, a responsabilidade dele é sair, trabalhar, é caçar, é conquistar. E quem fica em casa cuidando da mulher cuidando da mulher não, né? Cuidando das crianças é a mulher. Meu amigo, isso acabou. É 50-50, meio a meio. 50-50. Eu ajudo minha esposa a cuidar da criança, eu só tenho uma filha, eu ajudo. Então na madrugada eu digo, amor, pode dormir, porque a madrugada é minha. Então se minha filha chora de madrugada, se minha filha acorda na madrugada, sou eu que vou lá, troco, dou mamar, faço naná. E se ela não dormir, sou eu que fico acordado com ela de madrugada. E eu deixo minha esposa descansar, porque eu sei que durante o dia eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que sair para resolver algumas coisas, e minha esposa fica com ela. Então vamos dividir. Ficou um tempo, agora eu fico um tempo. Irmão, isso é saudável para o nosso casamento. Isso é saudável para o seu casamento. Você vai ver que quando você começar a entender isso, você vai ter uma esposa muito mais feliz à noite. Você vai ter uma esposa muito mais alegre. Você vai ter uma esposa muito mais bem cuidada. E é maravilhoso. E ser uma só carne é se doar fisicamente, emocionalmente, financeiramente, intelectualmente e tudo, em todas, corpo, alma e espírito. Se doar e ser uma só carne é se doar por completo. A Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito.
Então eu preciso me doar para minha esposa, no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Corpo é fácil, né? Todo homem quer se doar no corpo, ser uma só carne com a esposa. Aleluia, essa parte boa. Mas na alma, nas emoções. Quando sua esposa está triste, quando seu esposo está triste, você é suporte para ela, você é suporte para ele? Eu tenho 2 testemunhos dos 2 lados aí para contar, tanto de marido como de mulher. No ano de 2003 para 2004, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. E para mim foi muito difícil, porque eu não entendi o que era isso. Daqui a pouco eu comecei a ficar com medo de algumas coisas que pareciam bobas, e eu comecei a ter umas paranoia meio louco aí. O que está acontecendo comigo? E fui procurar ajuda, falei, tem alguma coisa errada. E minha esposa, a princípio, ela não entendia. Ela falou, olha, mas por quê? Tudo isso é loucura, isso é furada. E aí, naquela semana eu comprei uma revista que falava a respeito de depressão e síndrome do pânico na vida de pastores. E eu falei, opa, essa é pra mim, deixa eu dar uma lida aqui pra ver, né, que eu achei interessante a matéria. E quando tinha ali a relação dos sintomas, dos 10 que tinham, me encaixava em 11. Eu falei, eu tô com isso, síndrome do pânico. E aí eu fui conversar com um psicólogo, amigo nosso, e ele disse, olha, realmente, Alexandre, você está com síndrome do pânico e tal, e ministrou, me mostrou quais eram as problemáticas dessa enfermidade e como eu seria curado, como eu seria restaurado nessa enfermidade. Mas o psicólogo, de 50 minutos que nós ficamos conversando com ele, 1 hora, 10 minutos ele falou comigo. Os outros 40, 50 minutos ele conversou com a minha esposa. Ele falou, a cura do seu marido está em você. Por quê? Porque se toda a paranoia que seu marido achar que tem, você ri, você estará jogando ele mais para baixo ainda. Você precisa ser a corda que vai tirá-lo do fundo desse poço. Ou você precisa ser a pessoa que estará puxando esta corda para tirá-lo do fundo do poço. Porque eu tinha umas paranoia e que eu falava, meu Deus, tinha até vergonha de contar pra ela, sendo minha esposa. Uma vez nós estávamos indo para São Paulo, um sol forte, 11 horas da manhã, e chegou ali no bairro dos Pimentas de São Paulo. Quem conhece São Paulo, eu saindo de Mogi das Cruzes, no bairro dos Pimentas, eu estacionei o carro no acostamento e falei, não, vamos voltar. Falei, mas por que nós vamos voltar? Falei, porque vai chover, o nosso carro não tinha seguro, e eu falei, nós vamos perder o carro na enchente. Ela falou, Alexandre, mas não tem uma nuvem no céu. Eu falei, não, mas é época de chuva no final da tarde, era aquelas chuvas de verão que dava temporal no final da tarde. Ela falou, mas nós vamos em São Paulo, é 10 minutos, é entregar um documento e voltar. Eu falei, não vai dar. E manobrei, peguei o primeiro retorno e voltei para Mogi. Mas na volta, ela ficou falando, olha, não entendo, nossa, um sol desse. E foi nesse dia que nós fomos direto para o psicólogo. E o psicólogo disse a ela, olha, se você não entender o que está acontecendo com o seu marido, ele não vai ser curado. A partir daquele momento, irmão, a minha esposa começou a buscar esse entendimento em Deus. E ela começou, por 2 dias, eu não conseguia dormir. Ela sentou na beira da minha cama e ela leu o Salmo 91 para mim mais de 10 vezes, que nenhuma mãe conta a história pro filhinho. Ela lia o Salmo 91 até eu pegar no sono. 3 meses eu fui completamente curado da síndrome do pânico. Lógico que Deus me curou, o amor de Deus lança fora todo medo. Mas eu conheço pessoas que há 10 anos sofrem de síndrome do pânico. Eu conheço pessoas há 5 anos sofrem de síndrome do pânico. E em 3 meses Deus me curou. Mas eu tenho certeza que 50% da minha cura, se não mais, foi o apoio da minha esposa. Foi a minha esposa estar me apoiando, a minha esposa buscando entender o que eu estava passando, porque ela buscou entender o que eu estava passando, para ela ser suporte de Deus na minha vida. E ela começou a orar comigo, e ela começou a ler a Bíblia comigo, orar. Ela lia a Bíblia para mim, não era nem comigo, ela lia a Bíblia para mim, e aquilo gerou uma cura no meu coração, que um dia eu levantei e disse, eu estou curado. E já fazem mais de 13 anos que isso aconteceu, e eu estou curado para a glória de Deus. Mas também, do outro lado, nós passamos situações parecidas. Aqui, ó. Essa aqui é a minha esposa, essa aqui é a Rebeca. No ano de 2010, nós estávamos buscando engravidar e não conseguimos engravidar. E minha esposa foi fazer alguns exames e ela viu que ela tinha uma feridinha no colo do útero. E o meu silêncio já diz que pode ser o que foi aquela feridinha. Foi um câncer maligno, agressivo,
no colo do útero. E quando nós descobrimos essa notícia, foi assim como se tirasse o nosso chão. Primeiro porque nós temíamos a morte. E quando você ouve um diagnóstico de, olha, é um câncer maligno, a primeira pensamento que vem, a minha esposa vai morrer, o pensamento dela, eu vou morrer. E o sonho de ter filho, então, foi por água abaixo e pronto, tudo se acabou. Nos primeiros 3 dias, ela chorou muito. Chorou muito, muito, muito mesmo. Mas depois de 3 dias ela falou, não, é um para cair, é um para morrer, outro para estar na glória lá e o terceiro para ressuscitar. 3 dias ela parou de chorar. Mas eu não. Eu continuei chorando, eu continuei entristecido. Porque isso doía no meu coração ver a minha esposa entristecida, ver a minha esposa triste. E ela continuou pregando, ela continuou falando a palavra de Deus, mas quando ela ia dormir, ela chorava. E quando ela acordava com aquele susto, tipo, ai, tive um pesadelo. E o problema é que não era um pesadelo, era real. Ela estava com um câncer maligno no colo do útero. E aquilo começou a me incomodar e um certo dia ela foi dormir chorando, eu esperei ela dormir, fui para a sala orar, fui clamar ao Senhor, fui dizer, Senhor, como eu posso ser instrumento de Deus na vida da minha esposa? Senhor, como eu posso abençoar a vida da minha esposa? E Deus me deu uma estratégia, e ela dormindo, eu peguei uma folha de sulfite, e eu escrevi em uma folha de sulfite assim, eu sou curada. Em uma outra folha de sulfite eu escrevi, Jesus me ama. E aí eu pensei, como eu posso ser suporte de Deus na vida da minha esposa? Porque nós somos uma só carne, se está doendo dela, está doendo em mim. A dor dela é minha dor, o problema dela é meu problema, e eu não estou conseguindo conviver com isso, está doendo demais em mim ver ela sofrendo. Então eu escrevi no primeiro papel, eu sou curada. E ela dormindo, eu subi no colchão, ela estava num sono tão profundo que ela não percebeu, eu subi no colchão e eu colei no teto do meu quarto. Eu sou curada. Eu pensei o quê? Primeira coisa que uma pessoa faz quando acorda, abre o olho. Então, na hora que ela abrir o olho, ela vai ver, eu sou curada. E aí, depois que a pessoa abre o olho, provavelmente ou normalmente ela vai sentar na cama. E ela vai enxergar lá, no guarda-roupa agora, lá na frente dela, Jesus me ama. Então, irmãos, fui lá, colei no teto, eu sou curado, e colei na porta do guarda-roupa, Jesus me ama. Quando ela acordou no outro dia, ela acordou chorando. Só que o sentido das coisas foi inverso, ela não abriu o olho, olhou para cima e sentou, olhou. Não, ela acordou chorando e sentou na cama rápido, e ela enxergou no guarda-roupa escrito, Jesus me ama. Ela, que isso? Jesus me ama. E ela começou a chorar mais. Aí eu disse a ela, olha para cima. E ela olhou para cima e ela disse, eu sou curada. Aquilo foi uma estratégia tão de Deus que naquela hora, eu orei com ela, naquela manhã nós oramos juntos na cama, e ela nunca mais, nesse processo de enfermidade, ela não acordou chorando e não mais dormiu chorando. Ela foi curada, porque quando ela abriu o olho, ela enxergava, eu sou curada. Ela sentava na cama, ela enxergava, Jesus me ama. E veio a cura completa, e depois ela precisou fazer a cirurgia. Para resumir aqui, ela precisou fazer a cirurgia, ela foi curada para a glória de Deus. Não precisou fazer quimioterapia, não precisou fazer radioterapia. Hoje já fazem 5 anos que ela está curada, já teve alta do médico, para a glória de Deus. E Deus nos abençoou agora com a Rebequinha. Nós temos a pequena Rebeca aí, que é a bênção do Senhor na nossa vida. Então eu creio que o meu casamento se manteve em pé nessas duas situações. Tivemos outras situações, mas principalmente nessas duas, uma comigo e uma com ela, porque nós entendemos o que é ser uma só carne, porque nós entendemos que um é suporte para o outro, que um é sustento para o outro. Nós colocamos o ombro debaixo da nossa carne, debaixo da nossa carga, para caminhar junto. O casamento se faz por meio da participação dos dois. Então tem momentos na minha vida que eu preciso muito do suporte da minha esposa, e esses momentos são quase todo dia.
Todo dia eu preciso de uma palavra de ânimo. E deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. O seu marido ele pode ser desonrado no mundo inteiro. O patrão pode xingar, na igreja podem criticá-lo, na rua pode não aceitar o que ele faz, mas quando ele chegar dentro de casa, se ele tiver uma mulher que o apoia, que o anime, que o ponha para cima, ele vai caminhar firme. O homem, ele precisa de um motivo pelo que lutar e ele precisa de incentivo todos os dias. O homem, ele é muito visual e ele precisa ver que a mulher, ela tá ali do lado dele, ele precisa sentir essa mulher caminhando com ele. Irmã, olha, se você caminhar com seu marido, você vai ver que as coisas vão acontecer. Ah, pastor, mas meu marido não é crente. Ah, mas as coisas em casa são muito difíceis. É porque você não conhece meu marido. Busque em Deus estratégia. A Bíblia fala assim que se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá sabedoria gratuitamente. A sabedoria ela vem de Deus. Nós podemos buscar conhecimento na internet, estratégia na internet. Esse congresso vai ser bênção para a sua vida, porque Deus vai alinhar algumas coisas no seu entendimento, no seu pensamento. Anote o que você tem ouvido de Deus e olha a oportunidade que Deus está te dando. Você está ouvindo um congresso dentro da sua casa, ou não sei onde você está assistindo aí, no seu trabalho, no trem, no ônibus, pelo celular, iPad, smartphone, não sei por onde você está ouvindo, mas Deus te deu a oportunidade de uma palavra chegar até você, e você recebendo de Deus todas essas palavras, e olha que tem palestrantes aqui tremendos, eu acho que eu sou menor entre eles, tem uns caras aqui bom demais falando, nós aprendemos muito. Por quê? Porque são visões diferentes. Seria legal até eu mesmo trazer 18 ministrações aqui sobre temas diferentes, eu falaria coisas diferentes. Mas o legal e o interessante é nós ouvirmos pessoas com visões diferentes a respeito da problemática do casamento. Então você vai ouvir aqui homens e mulheres falando a respeito de diversos assuntos. Então busque em Deus sabedoria para você alinhar seu casamento. Busque em Deus sabedoria para você ser instrumento de Deus na vida do seu esposo. Busque de Deus sabedoria para que você seja instrumento de Deus na vida da sua família. E você, marido, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos instrumentos de Deus para trazer a bênção de Deus para a nossa casa. Uma vez uma mulher ela foi para a igreja e ela deixou lá na estante da casa dela uma caixinha e ela disse ao marido: olha, eu vou para a igreja, não mexa nessa caixinha porque ela é minha caixinha particular, eu não quero que você toque nessa caixinha porque é algo particular, é algo meu, não quero que você mexa nisso. E você quer pedir para alguém mexer, é só falar não mexa. Você quer pedir para alguém fazer, é só falar que é proibido. Se você falar pode fazer, ninguém faz, mas colocou é proibido, não mexa, não toque, meu Deus, né? E aí a mulher foi para a igreja, lá o marido ficou lá, mexa, não mexo, mexa, não mexo, toco, não toco, faço, não faço, vou mexer. E ele abriu a caixinha, tinha 3 ovos e R$1.000. Puxa, 3 ovos e R$1.000? Por que isso? A esposa chegou, viu a caixinha mais ou menos virada, ao contrário, ela falou assim: você mexeu na minha caixinha. Ele: não mexi. Mexeu, tá bom, mexi. Mas agora eu fiquei encucado, o que são 3 ovos e R$1.000? Ela falou: bem, tá bom, já que você mexeu, eu vou te explicar. 3 ovos é porque cada erro seu, eu coloco um ovo aí dentro. E ele ficou todo feliz, falou: bom, também, 5 anos de casamento, 3 ovos, em 5 anos só tive 3 erros, maravilha, sou o marido perfeito. Porque tudo isso que todos os maridos pensam isso, eu sou o marido perfeito, sou bom mesmo. E ele disse assim: agora uma dúvida, o que são os R$1.000? Ela falou: então, cada vez que completo uma dúzia, eu vendo e coloco o dinheiro nessa caixinha. Ou seja, quantos erros esse homem já havia cometido. Nós homens achamos que nós não erramos, que nós somos o suprassumo, que nós normalmente estamos certos em quase tudo. E nem sempre, na grande maioria das vezes, nós estamos errados. Porque muitas vezes nós somos insensíveis, nós somos grosseiros, nós somos estúpidos, nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos prepotentes, e aí poderia listar um monte de coisas que nós homens muitas vezes somos dentro do nosso casamento. E a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. A mulher é o vaso mais delicado. Independente se a mulher é lutadora de UFC ou não, na questão das emoções. Porque hoje tem mulher lutadora de UFC e mulheres mais fortinhas, né? Mas é no sentido mesmo das emoções, a mulher é frágil. E nós muitas vezes somos insensíveis quanto ao problema da nossa esposa. Nós muitas vezes somos insensíveis quanto às dificuldades que ela tem.
E nós queremos tratá-la como muitas vezes tratamos o amigo de trabalho, como tratamos o amigo do futebol, como tratamos muitas vezes o amigo da igreja. E não é assim. A mulher, ela precisa ser tratada com carinho, com palavras doces, com palavras sábias. Então fica aqui a dica para você, marido, fica a dica aqui para você, esposa. E que você possa buscar em Deus o entendimento do que é ser uma só carne. Que você possa buscar em Deus o entendimento do que é ser um em Cristo Jesus. Que essa unidade de Deus possa fluir no seu casamento. E aí, com certeza, o próprio Deus vai os abençoar de uma forma tremenda e de uma forma maravilhosa. E vocês deixarão de cuidar de um jardim para subjugar toda a terra. Vocês deixarão de cultivar uma coisinha pequenininha para fluir nas grandezas de Deus. Olha, eu tenho aprendido, a minha filha ela tem 1 ano e 2 meses, e eu tenho aprendido muita coisa com ela. E ela é muito rápido para aprender as coisas. E eu vejo que tudo que eu faço, ela repete. Tudo que minha esposa faz, ela faz. Hoje a gente já fala para ela, vamos orar. A gente abaixa a cabeça, ela já ora. E se a gente fala levando o bracinho, cadê a barriguinha, cadê o olho? Ela já entende muita coisa. E muita coisa que eu faço, ela olha para mim e ela vai e faz igual. Então nós precisamos entender, principalmente você que tem filho, que a unidade do casamento de vocês reflete na vida dos seus filhos. Da forma que vocês se tratam, os seus filhos tratarão as esposas e maridos. Da forma que vocês se amam, os seus filhos amarão suas esposas e seus maridos. E a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então que o casamento de vocês seja um farol, que o casamento de vocês seja o exemplo para os seus filhos, para que eles tenham como referencial de família. Por que muitos filhos ou muitos jovens hoje não querem casar? Porque não querem ter um casamento, eles têm como referência muitas vezes um casamento mal sucedido dos seus pais. Então nós precisamos buscar em Deus este viver uma só carne. Nós precisamos buscar em Deus essa unidade composta no casamento. Nós precisamos buscar em Deus o que é realmente ser 2 mais 1. Amém? Então eu quero aqui fazer uma oração agora, para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Você homem, você mulher que está ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus fale no que você precisa mudar. Antes de nós queremos a mudança do outro, nós precisamos mudar. Uma vez perguntaram para o Mahatma Gandhi, uma mulher com uma criança pequena no colo chegou para ele e disse assim: eu gostaria que o senhor falasse para o meu filho não comer mais açúcar exageradamente, porque ele come colheres de açúcar e ele vai desenvolver um diabetes. E Mahatma Gandhi disse para ela: tem como você trazer seu filho na semana que vem? E ela falou, sem entender muito, falou, tudo bem, eu trago. Na outra semana ele disse, tem como você trazer na outra semana? E passaram-se 4 semanas e repetindo isso, tem como você trazer na outra semana, na outra semana? E na 5ª semana ele pegou o menininho, colocou no colo e ele falou assim, olha, não coma muito açúcar, porque você pode desenvolver um diabetes. E a mulher olhou, mas por que o senhor demorou 5 semanas para dizer ao meu filho uma coisa tão simples? Ele disse assim, porque há 5 semanas atrás eu comi açúcar exageradamente. Há 5 semanas atrás eu comi açúcar de colher. Então eu precisei parar para então poder falar com propriedade para o seu filho. Então é isso que nós precisamos viver, uma só carne. Nós precisamos buscar em Deus para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas e até ser instrumento de Deus para ministrar ao coração de outras pessoas. Então que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração o que é ser uma só carne e que você, antes de querer a mudança no seu cônjuge, você busque a mudança em você. Porque aí então você vai ter propriedade para dizer ao outro, olha, faça assim, porque eu tenho feito e Deus tem mudado a minha vida.